Fala, meu povo! Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém. Tudo Fala, bem, meu mano graças a Douglas. Deus. E aí, como é que você tá, meu mano? Tranquilo aqui nessa sexta-feira maravilhosa. Sextou. E a gente tá em duas carrinhas, né? Você tá aí uma, eu tô na outra aqui. Carrinha, com uma distância longa, mas estamos perto junto. Estamos conectados, é verdade. É Fazer uma isso, meu pergunta para mano. você, me surgiu uma dúvida. Bora, O que é manda. tomar a Santa Ceia indignamente? Você tem algum texto aí? Lê aí pra nós. Tem aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, 27 e 29. Portanto, qualquer que beber desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste pão, e beba deste cálice. Porque o que bebe e come indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pode Bom, explicar isso para mim? então vamos lá. A gente vai ter que voltar um pouco atrás, na nossa compreensão antiga, quando fomos ensinados, né? Vamos assim dizer. Tomar a ceia do Senhor indignamente, os irmãos utilizavam de um pretexto de que você tinha que analisar se você era digno perante o Senhor ou não, se você tinha cometido alguma coisa, se você devia o perdão para alguém ou pediu perdão para alguém, e era feita aquela sessão ali de pedir perdão, né? Pedir o perdão para sua irmã, para o seu irmão, que você magoou, que ele te magoou. Se o outro te magoou, você tinha que pedir perdão para o outro te perdoar. Era uma salada, assim, e não cometer nenhum pecado, vamos assim dizer. Se você cometeu algum pecado, aí você não pode tomar a ceia do Senhor, enfim. Ou você era convidado a não tomar a ceia também, mediante alguma coisa que você cometeu, a própria liderança excluía ali algumas pessoas de tomar a Santa Ceia, tiravam a liberdade, né? Então, isso é a compreensão antiga, que eu acredito que a maioria das pessoas que vão ouvir essa live tem essa compreensão. Agora, não discernir o corpo de Cristo é tomar a ceia indignamente, na minha concepção e biblicamente, nós vamos compreender que, se nós não compreendermos o sacrifício de Jesus, se nós não compreendermos a graça na sua literalidade, o que Cristo fez por nós, se nós não entendermos a cruz de Cristo, o sacrifício, ele foi entregue para realmente pagar os nossos pecados e sanar essa dívida. E se nós não compreendermos isso, quando Jesus olha e fala assim: comam e bebam, este é o meu sangue, este é o meu corpo, aquele que não beber de mim, que não comer da minha carne, não terá parte no meu reino. Ali é para relembrarmos de Cristo. Mas quando nós olhamos para a cruz, olhamos para a Santa Ceia, quando vocês estiverem juntos ceando, lembrem-se de mim, fazei memória de mim. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós temos que olhar esse sacrifício e compreender que o corpo foi entregue para pagar os nossos pecados, que o sangue foi vertido, como no Antigo Testamento nós temos o sacrifício do animal para propiciação dos pecados, nós vamos ter Cristo sendo sacrificado, o sacrifício perfeito e único para pagamento de todo o pecado da humanidade. E aquele que nele crer será salvo. Aquele que não crer já é condenado. Então nós vamos olhar a ceia, né, a Santa Ceia, como algo muito, muito espiritual, no sentido de, se eu tomo ela sem saber do sacrifício real de Cristo, se eu tomo sem saber do real significado que teve para nós, para pagamento dos nossos pecados e para salvação, certeza da salvação, nós tomamos indignamente. Se a gente não sabe dessas coisas, nós tomamos indignamente. Não é simplesmente tomar por um misticismo, que a gente vai tomar Santa Ceia, a gente vai ter mais força esse ano, ou que Deus vai renovar, e que isso, que aquilo. Não é que é mentira de todo, mas não é esse o propósito. O propósito da Santa Ceia é lembrarmos que era para nós estarmos nós na cruz.
era para sermos nós no lugar dele. E discernir o corpo é que ele tirou a gente da cruz, desse sacrifício que seria o fim, o inferno, o lago de fogo, aquilo que a gente merecia de pior para nós pecadores, ele trocou de lugar com a gente. Então, a Santa Ceia, discernir o corpo de Cristo, é olhar para Cristo e compreender que seríamos nós no lugar dele, que seríamos nós que teríamos que pagar e morrer, e pagar por esse pecado impagável. Porque, mesmo que morresse toda a humanidade, para pagar os pecados não seria suficiente para Deus. Teria que ser um sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio Deus se entregou no madeiro da cruz para pagar por sua justiça todo o pecado da humanidade. Muito bom, explicação maravilhosa. Então, ou seja, quem participa da Santa Ceia sem uma fé verdadeira, vê apenas como um ritual sem significado, quem não reconhece o sacrifício substitutivo de Cristo, quem despreza a comunhão com a igreja, essas pessoas estão tomando a Santa Ceia indignamente. E eu falo uma coisa para você: todos os anos que eu tomei Santa Ceia, do ano passado para trás, foi indignamente. Porque eu não discerni o corpo nem nada. Eu olhava para a cruz e eu achava que era simplesmente um pequeno presente e não tinha significado no sentido real do Sim, corpo e sim. do sangue, mas tinha um significado místico de mais um ano eu venci, mais um ano eu consegui, e Cristo, Cristo infelizmente, não nada. fazia parte. É, eu vou pelo mesmo caminho, né? Eu não reconhecia, tinha um reconhecimento que Cristo tinha morrido na cruz, mas não sabia o significado e nem o porquê ele teve que morrer, nem o que representava o símbolo do cálice e do corpo, né, do pão. Então, é muito importante nós, cristãos, saber o que estamos fazendo, por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus e não deixar, né, de pesquisar, de buscar, de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para a gente não cometer esse tipo de ignorância, né, e tá fazendo algo para nossa própria condenação, porque estamos sem o discernimento da palavra de Deus. Exato. É discernir, é realmente para simplificar, né, que às vezes ficou um pouco extenso, mas para simplificar é nós compreendermos o que Cristo fez por nós. É realmente o verdadeiro valor da graça e relembrarmos de Cristo como alguém que morreu, foi entregue e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que é Deus. Ele próprio se ressuscitou. Ele teve ali, Deus, ele foi sanado toda essa ira contra nós que cremos em Cristo Jesus. Em Cristo ficou todos os nossos pecados. Ele pegou toda a vergonha que nós deveríamos ter passado, ele passou. Era para sermos nós. Então, é nesse sentido de realmente compreender que nós somos indignos o tempo todo. Ele é o único digno. O único digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, porque foi um sacrifício aonde ninguém faria. Eu acredito que pessoas que são pais não conseguiriam sacrificar o próprio filho para pagar o pecado de um abusador, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, é para assim ir por extremo. As pessoas podem falar: "Não, mas uma pessoa dessa nunca vai ser convertida, ela cometeu um ato, uma atrocidade", mas se ela crer em Cristo Jesus, o pecado dela será perdoado. Aqui na terra, ela vai ter que pagar juridicamente ou criminalmente, sobre o seu erro, isso é inevitável. Mas perante Deus, que é amor e justiça, se for genuína essa conversão, ele será salvo. Então, é esse Deus que talvez muitos não conhecem, que é um Deus que tem um outro padrão de justiça. É totalmente diferente do nosso.
E às vezes uma pessoa me fecha na rua, eu já acho que ela é enviada de outro lugar. Aí eu já peco, né? Falo, ah, olha o que essa pessoa fez, nem merece ser salvo também. Porque a gente é assim, a gente peca, a gente falha o tempo todo, pecamos o tempo todo, mas o arrependimento logo em seguida vem, que é o Espírito Santo falando: para, tenha mais paciência, tenha mais calma, respira, né? O porquê você está tomando a Santa Ceia, o porquê você está tocando o seu instrumento, o porquê você sobe num púlpito para pegar uma palavra, ou porquê você chega em casa e ama ali a sua esposa, os seus filhos, o porquê disso tudo. Está na palavra, a lei de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos de fato, é isso, é discernir com a renovação da nossa mente, né? Como Paulo vai falar. Vocês renovam a vossa mente para que vocês compreendam o culto racional. Então é um culto que você entende o que você está fazendo, por que que você canta, por que que você adora, por que que você cultua, por que que você canta, por que que você ouve a palavra. Será que você Porque vai ouve à a igreja, palavra? né? Por Porque que que você vai oferece o para a sacrifício. igreja? Exatamente. Então é É isso, é discernir. muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz com a sua explicação. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas aí que vai ver esse vídeo e que tem essa dúvida, né, de o que é tomar a Santa Ceia indignamente. Que às vezes às vezes no culto de Santa Ceia é lido essa parte, né, para a gente examinar a nós mesmos e, e é isso, é enxergar a nossa posição de pecador e ver que a graça foi abundante na nossa vida. E se não Com fosse certeza. por Cristo, nós estávamos aí condenados ao lago de fogo eterno. E para você que está aí do outro lado da telinha e ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se, entrega a sua vida ao Senhor, você vai viver uma vida de alegria nessa terra. De alegria por quê? Porque Cristo vai habitar dentro de você. E aí todos os seus problemas e tudo isso que tem essas aflições, você vai descansar no Senhor e Ele vai te dar paz para você vencer cada dia dessa vida. Fiquem todos com Deus e graça e paz para todos. Graça e paz, irmão Amém. Douglas. Graça e paz, Deus abençoe. Amém.